No coração de São Fidélis, no estado do Rio de Janeiro, existe uma igreja que guarda mais do que imagens, pinturas e séculos de história. Sob o atual santuário de São Fidélis, antigas estruturas subterrâneas deram origem a uma das lendas mais intrigantes da cidade. A tradição fala de catacumbas, passagens escondidas e até de um misterioso túnel que poderia ter ligado a igreja a outros pontos do município. Mas onde termina a história documentada e começa a lenda? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao final do século XVIII. Os frades capuchinhos chegaram à região durante o processo de ocupação do território e estabeleceram um núcleo religioso às margens do rio Paraíba do Sul. A presença dos religiosos foi fundamental para o desenvolvimento do povoado, que posteriormente daria origem a São Fidélis. Em 1799, foi lançada a pedra fundamental da igreja, que se transformaria em um dos maiores símbolos históricos da cidade. A construção do templo avançou durante os primeiros anos do século XIX, e a igreja foi inaugurada no início daquele século. Porém, o que poucas pessoas imaginam é que parte da história do templo está escondida abaixo do chão. Sob a igreja foram construídas estruturas subterrâneas, destinadas principalmente aos sepultamentos. Eram as antigas catacumbas, utilizadas para sepultar religiosos e pessoas ligadas à história e às obras da igreja. Segundo a tradição histórica local, existiam aproximadamente 30 catacumbas, ou espaços funerários subterrâneos. O acesso a essas estruturas fazia parte da própria arquitetura do templo e não era inicialmente considerado um segredo. Havia portas que conduziam ao subsolo, permitindo a entrada nesses espaços. Com o passar dos anos, porém, alguns desses acessos foram fechados e as galerias começaram a desaparecer da vista dos moradores. É justamente nesse ponto que a história começa a se transformar em lenda. Moradores antigos passaram a contar que, além das catacumbas, existiria uma passagem subterrânea muito maior. Segundo a tradição popular, um túnel secreto ligaria a matriz a outros lugares de São Fidélis. Uma das versões mais conhecidas afirma que a passagem poderia chegar até a região da antiga Igreja do Rosário, onde atualmente está o Colégio Estadual de São Fidélis. Mas a lenda não para por aí. Com o passar das gerações, surgiram histórias afirmando que os antigos frades capuchinhos utilizariam essas galerias para fugir caso fossem atacados. A versão popular relaciona essas supostas fugas a conflitos envolvendo indígenas. Por isso, durante os primeiros anos do povoamento, segundo a crendice, os religiosos entrariam na igreja, desapareceriam por uma passagem subterrânea e ressurgiriam muito longe dali. Essa história, entretanto, precisa ser separada dos fatos históricos comprovados. A presença dos indígenas puris na região faz parte da história do território, mas não existem provas históricas de que os frades tenham utilizado um túnel subterrâneo da matriz para escapar de ataques. A ideia da rota secreta pertence ao imaginário popular e foi transmitida principalmente através de relatos e histórias contadas pelos moradores mais antigos. Ainda assim, existe um detalhe real que pode ter ajudado a alimentar a lenda. As catacumbas realmente existiram. Havia espaços subterrâneos, acessos e sepultamentos sob a igreja. Para quem observava uma estrutura tão antiga, era fácil imaginar que aquelas galerias poderiam continuar muito além dos limites conhecidos. Uma passagem funerária podia virar, na memória popular, um corredor secreto, atravessando a cidade. E então aconteceu um dos acontecimentos mais importantes dessa história. Em 1833, São Fidélis foi atingida por uma grande enchente. O rio Paraíba do Sul, que sempre esteve profundamente ligado à história da cidade, subiu e provocou danos importantes. A estrutura da igreja também foi afetada pela força das águas, e as antigas áreas subterrâneas passaram por um período ainda mais delicado. Depois da enchente, foram necessárias obras de restauração e reforço da estrutura do templo. Durante essas intervenções, o antigo espaço funerário subterrâneo acabou sendo entulhado. A medida tinha uma finalidade estrutural: ajudar na consolidação das partes da igreja que haviam sido afetadas. Assim,
Várias das antigas passagens deixaram de ser acessíveis, sendo fechadas, preenchidas ou modificadas. Foi justamente o desaparecimento desses acessos que tornou a história ainda mais misteriosa. Imagine uma geração que sabia que existiam corredores e sepulturas sob a igreja, mas que de repente já não conseguia entrar nesses lugares. Para os moradores, as portas fechadas naturalmente despertavam perguntas. Que havia atrás delas? As galerias terminavam ali ou continuavam em direção a alguma parte desconhecida da cidade? Uma das versões mais famosas afirma que o suposto túnel seguiria em direção à Igreja do Rosário. Com o tempo, a história passou a associar esse caminho ao local onde atualmente está o Colégio Estadual de São Fidélis. Outra versão popular fala em uma possível ligação com as proximidades do rio Paraíba do Sul. Existem ainda relatos folclóricos que ampliam a rota até outras regiões da cidade. Nenhuma dessas ligações subterrâneas, porém, foi comprovada pelas fontes históricas disponíveis. O que existe como evidência é a presença real das catacumbas da Matriz e o registro de que seus acessos foram fechados ao longo do tempo. A suposta rede de túneis pertence ao campo das lendas urbanas de São Fidélis. E talvez seja justamente essa ausência de comprovação que tenha permitido que a história sobrevivesse por tantas gerações. Existe ainda outro elemento que torna tudo mais fascinante: o silêncio do subsolo. Durante séculos, pessoas caminharam sobre o piso da igreja, sem imaginar completamente o que existia abaixo delas. Sacerdotes foram sepultados ali. Benfeitores da igreja também encontraram naquele espaço seu local de descanso. E, enquanto a cidade crescia acima do solo, aquelas antigas estruturas eram lentamente esquecidas. Hoje, o Santuário de São Fidélis é um dos principais símbolos históricos e religiosos do município. Sua arquitetura monumental lembra o período em que os primeiros núcleos religiosos começaram a transformar a região. O templo atravessou guerras, mudanças políticas, reformas e enchentes, permanecendo como testemunha de mais de 2 séculos de história. Mas para quem conhece a lenda, existe uma segunda história acontecendo abaixo da igreja. Talvez nunca seja possível descobrir se alguma passagem realmente ultrapassava os limites das catacumbas. Talvez nenhum túnel tenha existido, além das estruturas funerárias conhecidas. Ou talvez algumas paredes escondam fragmentos de uma arquitetura que ainda não foi completamente compreendida. O certo é que a existência real das catacumbas forneceu o elemento perfeito para o nascimento de uma história subterrânea, muito maior. E é assim que funciona o folclore. Um acontecimento verdadeiro se mistura com relatos antigos, memórias familiares, medo, imaginação e mistério. Uma porta fechada se transforma em uma passagem secreta. Uma galeria funerária se transforma em uma rota de fuga. E uma história contada por um morador passa para outra geração até se tornar parte da identidade de toda uma cidade. Por isso, quando alguém disser que existe um túnel secreto sob a Matriz de São Fidélis, talvez a melhor resposta não seja simplesmente acreditar ou desacreditar. É lembrar que, de fato, existem catacumbas históricas sob o antigo templo e que essas estruturas fazem parte da história documentada da cidade. O túnel que supostamente ligaria a Matriz ao Colégio Estadual, ao rio ou a outros pontos de São Fidélis. Porém, continua sendo uma lenda. E talvez seja justamente esse o maior mistério. Saber que, em algum momento do passado, existiram pessoas caminhando por aqueles espaços subterrâneos, enquanto hoje, quase tudo permanece escondido. A enchente de 1833, as reformas posteriores e o fechamento dos acessos fizeram com que as antigas catacumbas desaparecessem parcialmente da memória cotidiana, mas as histórias permaneceram. Então, da próxima vez que você passar diante do Santuário de São Fidélis, pare por alguns segundos e imagine o que existe abaixo dos seus pés. Imagine os antigos frades, os sepultamentos, as paredes de pedra, os corredores escuros e as portas que foram fechadas há quase 2 séculos. E imagine a pergunta que continua atravessando as gerações:
Será que existiu realmente uma passagem secreta para outro ponto da cidade? Se você gosta de histórias esquecidas, lendas brasileiras e mistérios que atravessaram gerações, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que teria coragem de procurar a entrada dessas antigas catacumbas. E escreva nos comentários: você acredita que existiu um túnel secreto sob a matriz de São Fidélis?